Olá, povo de Deus, terceiro domingo do tempo comum, 22 de janeiro de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 8, 23b a 9, 3, 1 Coríntios 1, de 10 a 13 e 17 e Mateus 4, 12, 23. Estamos hoje diante de uma grande profecia de salvação marcada pelo gênero messiânico. O contexto histórico é a crise pelo nascimento do sucessor de Davi, Ezequias, filho de Acás. O tempo histórico é o do século VIII a.C., quando o rei da Síria toma os territórios da Galileia, incluindo Zabulon e Neftali, duas tribos do norte que foram muito humilhadas. O profeta Isaías propõe-nos um conjunto de oráculos messiânicos que alimentam a esperança do povo com um mundo de justiça e de paz que Deus, num futuro sem data marcada, vai oferecer aos seus. E isso acontecerá em vasta extensão, pois o caminho do mar une o Egito com a Mesopotâmia. O contraste da escuridão com a grande luz nos sugere uma nova criação. Como referência, lembra-se da jornada de Madiã, quando Gedeão, portando tochas, fez a noite brilhar, espantando o inimigo. Aqui, a esperança da libertação do povo, tirando-lhe dos ombros o jugo que os oprimia. Mateus tomará essa profecia e aplicará à pessoa e ação de Jesus. 1 Coríntios. Paulo já não está mais em Corinto, porém segue em contato com os cristãos dessa comunidade e foi informado que eles atravessavam dificuldades e problemas de relacionamentos, causando grandes divisões. Paulo está em Éfeso e fica sabendo que em Corinto apareceu um grande pregador cristão de nome Apolo, vindo de Antioquia. Logo se formaram grupos, se dizendo que eram seguidores de Apolo, pregador muito mais eloquente que Paulo. Nesse contexto, formaram-se partidos, à imagem do que acontecia nas escolas filosóficas da cidade, que tinham seus mestres, à volta dos quais circulavam os adeptos, os simpatizantes. O cristianismo tornava-se dessa forma mais uma escola de sabedoria na qual era possível optar por mestres distintos. A situação preocupou enormemente Paulo. Além dos conflitos e rivalidades que a divisão provocava, estava em causa a essência da fé. O cristianismo corria dessa forma o perigo de se tornar mais uma escola de sabedoria, cuja validade dependia do brilho dos mestres que apresentavam a ideologia e do seu poder de convicção. Com veemência, Paulo vai exortar os cristãos de Corinto que devem se manter unidos em Cristo, único e absoluto mestre de todos os cristãos. As divisões nas comunidades acontecem quando seus membros não têm consciência disso e se deixam enredar por este ou aquele pregador que tem mais recursos humanos e, às vezes, obscurecem a essência da mensagem. Mateus 4, de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A Galiléia, longe do centro político e religioso da época, será escolhida como ponto de partida para a missão de Jesus. Jesus nasceu na periferia e é a partir da periferia que ele inicia sua missão. A Galiléia era uma região setentrional da Palestina, zona de população mesclada e ponto de encontro de muitos povos. Aí está situada a cidade de Cafarnaum, bem no limite do território de Zabulon e Neftali, na margem noroeste do lago de Genezaré, no entroncamento do caminho do mar, e era considerada a capital judaica da Galiléia, porque Tiberíades, a capital política da região, tinha seus costumes gentílicos e estava construída sobre um cemitério, por isso era evitada pelos judeus. A situação geográfica de Cafarnaum abria também as portas dos territórios dos povos pagãos da margem oriental do lago. O texto que nos é proposto como evangelho funciona um pouco como texto dobradiça, que encerra a etapa da preparação de Jesus para a missão e que lança a etapa do anúncio do reino. Jesus é a luz que ilumina todos os que estavam nas trevas, anunciada pelo profeta, que liberta todos da opressão e aponta a vida nova no reino de justiça e paz. Para essa missão, ele convoca alguns discípulos que aprenderão dele que sua missão consiste em palavra e ação. Com a palavra se dá o anúncio do reino e com a ação a libertação dos pobres e enfermos, resgatando-lhes a cidadania plena. Por isso, seguir a Jesus é comprometer-se. O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos os que ouvem as palavras de Jesus. Simão e André deixam a profissão, Tiago e João deixam a família. Seguir a Jesus implica deixar as seguranças que possam impedir o compromisso com uma ação libertadora. E hoje, o que é que nós temos que deixar para sermos mais livres para viver o Evangelho no seguimento de Jesus? Um beijo no seu coração.